Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para a 11ª lição e hoje estamos iniciando o estudo da carta de Tiago. Olha aí, que maravilha, né? Encerramos na aula passada a carta de Hebreus e hoje iniciamos a carta de Tiago. Então já quero te pedir, se inscreve no nosso canal, dê o like aí no vídeo, compartilha com seus amigos. Temos ainda lutando para bater a meta de 1.000 inscritos e a gente precisa da sua ajuda, beleza? Muito obrigado. Também quero agradecer aos meus amigos e irmãos que já estão inscritos, né? Inclusive, essa semana teve um episódio até engraçado. A gente estava fazendo compra, eu e a Sara no supermercado. E aí um casal de irmãos de uma congregação aqui no Bengui, nos reconheceu lá. Olha, tu não é aquele irmão do YouTube e tal, né? Que é até sem graça, mas é muito bacana encontrar os irmãos, ver que tem gente que a gente nem conhece e que está acompanhando o nosso trabalho, sendo edificado. Então, muito obrigado a você que está inscrito aí e nos ajude compartilhando, né, os vídeos para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da lição de número 11, que trata do capítulo 1 e o capítulo 2 de Tiago. O assunto da lição é provações prática da palavra, fé e obras. Provações prática da palavra, fé e obras. Esse é o assunto. Textual diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 12. Verdade prática diz assim: antes da aprovação vem a provação, né? Muito óbvio, ninguém é aprovado se não for provado. Tô um pouquinho gripado, nariz entupido, essas coisas, né? Mas a gente está aqui na luta. Vamos fazer a leitura bíblica? Capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 22. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua revista, vamos estudar. Vou colocar também o texto aqui na tela para você ir acompanhando a leitura. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos, e bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém. Aqui nós encerramos a leitura do verso 1 até o 22. E a nossa lição tem 3 pontos, né? Se divide em 3 tópicos principais, que são, primeiro, vencendo as provações, segundo, praticando a palavra, e terceiro, a fé acompanhada das obras. E é sobre isso que vamos discutir nos próximos minutos. Vamos então aqui para a introdução. Vamos ler a introdução. Geralmente eu não leio, mas essa introdução aqui ela tem uns dados importantes para entendermos a respeito da carta de Tiago. Veja bem, esta epístola foi escrita por Tiago, mencionado como irmão do Senhor Jesus em Mateus 13:55. Então muitos irmãos confundem esse Tiago com o Tiago, irmão de João. Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos Pedro, Tiago e João, sempre acompanhando Jesus. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, ele morre logo no início do livro de Atos. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que na época em que Jesus estava exercendo o seu ministério, inclusive ele não era crente, ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele veio a se converter depois. E essa introdução fala a respeito disso. Esta epístola foi escrita por Tiago, mencionado como irmão do Senhor Jesus em Mateus 13:55. Ele foi testemunha da ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Estava entre os irmãos que oravam esperando o recebimento do Espírito Santo, Atos 1, verso 14. Ele foi líder da igreja em Jerusalém, conforme Atos 12 e Gálatas capítulo 1. Podemos ver que ele liderou o primeiro concílio da igreja, a Assembleia em Jerusalém, enviando o resultado da Assembleia aos gentios através de Paulo e Barnabé, Judas e o Judas chamado Barsabás, e também Silas, conforme Atos capítulo 15. A carta foi escrita por volta do ano 46 até o ano 62, então a gente não tem uma data certa, fica flutuando ali entre esses 2 períodos. Próximo ao seu martírio, os destinatários são judeus dispersos por toda a terra. O tema geral da carta é a ética cristã. Apesar de Tiago, irmão de Jesus, Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O autor não reivindica nenhum tratamento especial. Ele é um servo. Então ele não chama para si nenhum tratamento especial, nenhum título ou coisa do gênero, ele só se apresenta como um servo do Senhor. Entrando aqui no primeiro ponto, nós vamos ver que ele vai falar de vencer as provações, tá bom? Essa carta de Tiago, por ela tratar da ética cristã, ela é uma carta que traz muitos conselhos sábios, também chamado de é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? Assim como o Antigo Testamento tem Provérbios, que é o livro da sabedoria, a carta de Tiago é considerada um livro de sabedoria no Novo Testamento. E aqui ele vai falar sobre vencer as provações com alegria, que é o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Por mais que pareça contraditório, o apóstolo Tiago está nos ensinando que devemos nos sentir alegres em meio às provações. O termo usado aqui para alegria é o mesmo que deleite, satisfação, contentamento, prazer e gozo.
de coração. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, Provérbios 15. O apóstolo Paulo também disse que sentia alegria nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, 2 Coríntios 12. Tiago está nos ensinando que a prova vem para nos aperfeiçoar e para nos completar, para tratar o nosso caráter e nos amoldar ao caráter de Cristo. Então, o primeiro ponto aqui é: se você é um crente fiel, um crente que serve a Deus com sinceridade e está sendo provado, está passando por dificuldades, o tema geral, o que você precisa entender é: Deus não está te castigando, Deus está moldando você, Deus está preparando você, Deus está te moldando ao caráter de Cristo. E isso só é possível através das provações, porque é nas provações que nós mostramos a nossa fidelidade a Deus, é nas provações que nós demonstramos estar firmados em Deus como nós falamos que estamos, né? Muita gente diz que tem fé, muita gente diz que confia em Deus, e é exatamente nas dificuldades que nós mostramos que estamos de fato firmados no Senhor. Então, ser provado, passar por dificuldades por amor a Cristo, é motivo de alegria, porque é nesse momento que nós devemos mostrar que somos fiéis a Deus. E se o Senhor está nos provando, nos testando, né, é porque Ele tem algo superior a nos entregar, que primeiro precisamos passar por esse aprendizado, por esse molde aí. Então, sempre otimismo e alegria ao passar pelas dificuldades é o que Ele está tentando nos passar aqui. Segundo ponto, vencendo com perseverança. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. A prova ou teste é o que produz a perseverança. Ninguém alcançará a perseverança sem antes passar pela tribulação. Paulo confirma que a tribulação que produz a perseverança, que é a tribulação que produz a perseverança. Perseverança é sinônimo de constância, por isso os inconstantes desistem facilmente e perdem a bênção, pois são inconstantes em todos os seus caminhos. Então, mais uma vez aqui, se tratando de provações e dificuldades, nós devemos ser perseverantes, né? Constantes ali. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser constantes. E só saberemos se temos tamanha fé se permanecermos. Aqueles que desistem, que abandonam, são os apóstatas. Mas nós que perseveramos, somos os que cremos, aqueles que têm fé. Então, se você tem fé, se você acredita, o ato de você permanecer é o que prova que você tem fé e que acredita realmente na palavra de Deus. Ponto 3 é vencendo com sabedoria. Aqui ele vai falar então alegria, perseverança e agora sabedoria, que é o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Muitos não entendem o objetivo das provações e deixam de alcançar as promessas por falta de sabedoria. O rei Salomão reinou durante 40 anos e foi muito próspero. Por outro lado, o rei Salomão com sabedoria, né? Reinou durante 40 anos e foi muito próspero. Por outro lado, seu filho Roboão, desprovido da mesma sabedoria, perdeu as 10 tribos. Jó discorre acerca da ciência terrena, que permite ao homem extrair da terra ouro, prata, joias, pérolas e todas as coisas preciosas da terra. Mas a sabedoria vem do alto. Então Jó fala da sabedoria terrena e Tiago agora fala da sabedoria de cima. Por isso, Tiago ensina que devemos pedir a sabedoria a Deus. Salomão exalta a sabedoria, a excelência da sabedoria. Ela é melhor que rubis. Os reis precisam dela. Os príncipes e os juízes dependem dela para julgar e para governar. A sabedoria que vem do alto, aqui nós vamos definir
o fruto da sabedoria que vem do alto. Olha aqui. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera, imparcial e verdadeira. É o que veremos ao estudar o capítulo 3 na próxima lição. Então aqui nós dependemos e precisamos da sabedoria para tudo em nossa vida. E a sabedoria que vem do alto, só Deus pode nos conceder. Aqui nós encerramos o primeiro ponto e vamos para o segundo tópico, que é praticando a palavra. Primeiro ponto aqui é ouvir mais e falar menos. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ser tardio para falar e tardio para se irar demonstra maturidade cristã, demonstra sabedoria e demonstra a presença do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A Bíblia nos ensina que até o tolo pode passar por sábio se ficar calado, Provérbios 17. Convém ressaltar que a expressão todo homem usada no texto está se referindo à pessoa humana, à raça humana, né? Homens e mulheres. Tiago alerta que devemos estar prontos para ouvir. Parece que muitas pessoas estão armadas com palavras em sua defesa, ou em defesa de suas ideias. Ou seja, estão prontas para falar, mas a palavra de Deus ensina que o coração do justo medita o que há de responder. Então esse ponto fala a respeito das nossas palavras, do que a gente produz, do que a gente fala, né? Então devemos falar menos e ouvir mais, segundo o conselho de Tiago. E mais ainda, né? Devemos pesar nossas palavras, devemos ter sabedoria. O que sai da nossa boca é o que contamina o homem. E nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, muita atenção ao que nós falamos. Esse é o primeiro ponto do segundo tópico. O segundo ponto é acolher a palavra. É o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui ele fala de 3 pontos, né? Aqui dentro, né? Desse tópico, nós temos 3 pontinhos aqui para analisar. O primeiro é esvaziando-se do mal. Antes de receber a palavra de Cristo, nossos corações são como uma casa abandonada, sem reformas e sem limpeza, mas a palavra entra lavando, restaurando e trazendo vida. Então, devemos nos esvaziar do mal para receber a palavra. Aqui, letra B, acolhendo a palavra. A exortação apostólica é receber a palavra com mansidão, com humildade, aceitando a correção, entendendo que a palavra de Deus nos confronta, porém nos cura e nos prepara para entrar no céu. E letra C, a palavra de Deus é poderosa. O apóstolo Tiago diz que a palavra foi implantada ou enxertada em nós. É poderosa. Foi através da palavra que todas as coisas foram criadas. E essa palavra deve estar em nossa boca, em nosso coração e na nossa vida. Afinal, em nós, em nossa boca e em nosso coração. A nossa vitória final será pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, tá bom? Então aqui a palavra de Deus muito importante, ela deve estar presente na nossa vida. Devemos receber a palavra com mansidão. E aqui, lembrando os 3 pontos, esvaziando-se do mal, acolhendo a palavra, e a palavra de Deus ela é poderosa. Sabendo disso, o terceiro ponto fala, praticante da palavra, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
O próprio Jesus Cristo nos deu o maior exemplo acerca dos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E aí ele vai falar daquela parábola do que edificou a casa sobre a rocha e o que edificou a casa sobre a areia. Isso daí explica muito bem a respeito de ser ouvinte ou de ser apenas ouvinte ou praticante da palavra. O comentário diz assim: é com muita tristeza que percebemos nesses últimos dias da igreja na terra certa insensibilidade e até desprezo à palavra de Deus. A exposição das Escrituras, confrontando e chamando o homem ao arrependimento, tem sido substituída gradativamente por mensagens triunfalistas que massageiam o ego e enfermam a alma. A cura está em voltarmos à prática da palavra. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra e resistiremos às intempéries espirituais que estão por vir. Então, sendo praticantes da palavra de Deus, vamos poder triunfar sobre as dificuldades que estamos vivendo e que ainda poderemos viver, né? E entrando agora no último tópico, a fé acompanhada de obras. Primeiro ponto, não fazer acepção de pessoas, o verso 1 do capítulo 2. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É muito comum no meio secular as pessoas com anéis e vestimentas luxuosas serem destacadas e bem tratadas. As pessoas pobres com vestes simples serem desprezadas. Tiago entende que tratar bem o rico e tratar mal o pobre nos torna juízes tomados de perversos pensamentos. A ética cristã contraria os princípios deste mundo. Então a nossa fé, ela não deve estar baseada na separação entre pessoas e pessoas, principalmente entre ricos e pobres, né? Tratar bem o rico, tratar mal o pobre, como ele menciona aqui, seria falta de fé e estaria em desacordo com a conduta cristã que trata todos igualmente. Segundo ponto, misericórdia. A misericórdia triunfa, verso 13 do capítulo 2. Ora, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, aquele que praticar a misericórdia será muito feliz por causa de suas ações. É nesse contexto que Tiago afirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque também existe uma promessa: aqueles que são misericordiosos, eles alcançarão a misericórdia. Então aquilo que você receberá está diretamente ligado àquilo que você produz, né? E por último, a fé sem obras é morta, que é o verso 17 do capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago afirma que, se o homem disser que tem fé e não confirmar essa fé com as suas obras, de nada adiantará. Daí a declaração do versículo 17. Existe uma aparente contradição entre os textos de Paulo em Romanos 3, afirmando que nenhuma carne será justificada pelas obras. O texto de Tiago 2, que diz: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, por acaso, semelhantemente a fé, salvá-lo? Se lermos o texto de Romanos com atenção, perceberemos que o apóstolo Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé. Mas a trajetória do pai da fé foi marcada por atitudes que confirmam a sua fé. Então vamos tentar entender isso aqui, né? Paulo fala que nenhuma carne será justificada pelas obras. Tiago, por outro lado, já diz que a fé sem obras está morta. Então preste atenção. Se você acredita em Deus, se você tem fé no Senhor Jesus, você é salvo pela sua fé em Jesus, tá? Mas se você tem fé em Jesus, você vai ter obras que condizem com essa fé. Logo, as obras, elas são resultado da fé. E o que nos salva é a fé,
tá bom? As obras, elas não nos salvam. As obras não são a causa. A fé é a causa. Então, se você tem obras e faz essas obras achando que será salvo, porque você é uma boa pessoa que faz boas coisas, você não será salvo. Você será salvo pela sua fé. E se você tem fé, como você diz que tem, as obras boas, elas aparecerão como resultado da sua fé. E essa fé é o que te salva, tá bom? A fé na obra que Jesus já fez. Então essa é a diferença entre os textos de Paulo e o texto de Tiago. Eles não se contradizem, pelo contrário, eles concordam, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: suportemos as provações com perseverança, sendo praticantes da palavra de Deus, evidenciando a nossa fé através das obras. Que Deus te abençoe, continue sendo esse servo e essa serva fiel, inclusive nas dificuldades, porque depois da provação vem a sua aprovação e você será ricamente abençoado se permanecer fiel, tá bom? Mais uma vez quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha com os seus amigos para que essa lição e essa palavra ela seja ainda mais divulgada e outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Belezinha? Que Deus te abençoe, fique na paz. Amém.